Recording in progress, essa é a aula de inglês, eu sou o Teacher Pita, esta é a Med School e hoje são 14 de maio, uma terça-feira, o dia mais frio deste ano até aqui no Rio Grande, tá? E hoje eu venho falar sobre a prova da URGS e, caras, a melhor prova da URGS nos últimos tempos. Uma prova assim que o pessoal, assim, ó, acertou. A galera fez uma prova espetacular, exemplar, para separar quem chuta e quem sabe? Exemplar, uma grande prova, né? E eu vi uns comentários nas internets logo depois da prova de pessoas dizendo: "Oh, como pode? A prova de inglês é mais difícil que a prova de biologia." Como assim não pode? Quem é que disse que não pode, tá? Então, essa é uma prova que realmente puxou muito a galera. Há algumas aulas, na aula anterior eu falei sobre a primeira parte dessa prova, são 2 textos, tá? Então eu falei sobre a primeira parte dela. Então, se você não assistiu essa aula, se você está vendo essa aula do futuro, né? Então eu vou te convidar para ir nas listas de aulas nos vídeos antigos e você vai encontrar nem tão antigo, né? Faz alguns dias que eu coloquei essa aula no ar. Então, você tem uma aula lá da primeira parte da URGS. Hoje eu vou falar sobre a segunda parte, aquela parte que a gente gosta de acreditar que era um pouquinho mais difícil, tá? Que a primeira parte. Cara, eu acho que é subjetivo isso, tá? Acho que a gente começa, faz a primeira parte, aí na segunda parte da prova tá mais cansado, e aí tem a impressão que ela é mais difícil, tá? Mas se a gente for analisar as questões por si, eu vou dizer que sim, tem umas questões de um nível um pouco mais difícil ali na segunda parte. Para você que está assistindo essa aula ao vivo, no nosso grupo de WhatsApp, tem a prova ali para vocês. Logo na sequência, eu coloco também o gabarito, tá? E, de novo, se você der um Google aí, você acha o gabarito, tá tudo certo, tá? Que mais? Assim, se você está vendo essa prova, essa aula no futuro, vai lá no Google, no site da URGS tem as provas anteriores e você pode fazer essa prova com tranquilidade. E quem sabe você queira fazer a prova e depois assistir esse vídeo, ou assistir esse vídeo que aí vai te servir como vídeo de resolução da prova, tá? Como esta é uma aula e não uma aula, um vídeo de resolução, eu vou desafiar as alunas presentes na aula de hoje para responder as perguntas, mas vamos ao que interessa, sem mais delongas. Assim fica bonito. Share screen. Muito bem, nesse momento, então, você está vendo a prova, a segunda parte da prova. Lembrando, se tu não viste a primeira parte, tá? Que era das questões 1 à questão 7, tem um vídeo sobre isso. Se não estavas no meio de nós, tem um vídeo sobre isso. A gente fez essa questão e agora a gente vai para a segunda parte. De novo, como tem gente que pode estar assistindo essa aula pela primeira vez, eu preciso lembrar para vocês que quando a gente lê um texto, principalmente se a gente vai falando da URGS, que, de novo, no nosso cardápio de provas, é sim a prova mais difícil que a gente tem, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Não ler o texto primeiro, a não ser que o teu nível de inglês seja muito parecido com o nível de português e ambos sejam altos, tá? Por quê? Porque eles vão pegar textos de nível mais avançado, tá? Do que as outras provas que tem por aí. De novo, minha modesta opinião. E aí você vai gastar tempo lendo 72 linhas. Tudo bem, são 72 linhas mais curtinhas, mas mesmo assim, tá? Quando você pode simplesmente tentar resolver as questões, tá? Ah, de novo, você vai correr os olhos pelo texto e você vai encontrar lacuna. Encontrou lacuna, saiba que haverá questão, né? E casualmente a URGS me repete o lance, olha só. De novo, do que você está falando, Pita? Estou falando da primeira questão, ó. A primeira questão, o primeiro texto também tinha lacunas e eles fizeram a mesma coisa, só que era uma questão de preposições, tá? Nessa, ela é um pouquinho mais complexa, tá? Então, ele diz assim, cara, tem uma lacuna, e você diz, vai ter uma questão. E aí você olha e cada uma das opções traz 3 palavras diferentes, tá? E aí você diz assim, mas onde é que tá as outras lacunas? Não, ó, é porque a questão diz assim, ó, selecione a alternativa na qual todas as proposições, não preposições, né, encaixariam para preencher a lacuna da linha 21. Ou seja, na linha 21,
todas as opções precisam servir, tá? E aí, o que que eu preciso que você faça neste tipo de questão? Deixa eu centralizar aqui para ti, jovem, tá? O que eu preciso que você faça nesse tipo de questão, vou pegar aqui, tá? É olhar se você conhece as opções, tá? E eu devo dizer para vocês que eles, nesse ponto, foram bacanas. Trouxeram palavras que são de uso comum, com algumas exceções, tá? Essa aqui é um pouquinho mais difícil, a gente não vê muito por aí, né? Due to. E essa aqui, ó, owing to, tá? Essas duas realmente são duas que talvez para aquela pessoa que tem um inglês intermediário, a pessoa diz, ah, nunca vi isso. Vamos resolver agora. Agora, tá? Due to é a mesma coisa que because of. Due to significa devido a, tá? Enquanto owing to é a mesma coisa que due to. Ah, mas Peter, eles podem colocar duas palavras que têm o mesmo significado na mesma. Pode, né? Porque, ó, once tem aqui, né? Due to tem aqui, então esses dois são sinônimos e tem esse s, tá? E eu acho que as outras são mais conhecidas, né? Tá? Então, para eu entrar nessa questão, eu acho que a gente tem capacidade de explorar essa questão agora. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou maximizar aqui, tá? Eu vou pedir para que você, por favor, leia daqui, tá? Porque quando eu tenho um pontinho, eu tento voltar um pontinho para tentar responder. E venha até aqui. Eu vou pedir para que você só leia esse pedacinho para mim, por favor. Me dá um joinha quando você tiver lido. Eu vou pelo tempo dos alunos, das alunas em aula. Me dá um joinha quando você tiver lido, por favor. Só lê, tranquilo. Ok? Ah, o Cabeçones está no meio? Desculpa. Ok, obrigado. Sim, o professor Bocó. Esquece que ele tem um cabeção e ele fica no meio do vídeo. Desculpa. Sorry about it. Tá? Legal. Então agora eu vou pedir para que vocês, por favor, vocês têm uma cópia aí com vocês? Eu vou começar a colocar aqui, ó. E, de novo, eu não preciso esconder nada de vocês, porque, caras, vocês estão online, né? Então, se vocês quiserem já olhar a resposta no site da URGS ou na internet, vocês olhariam. Eu sugiro que vocês não façam isso ainda, tá? Para vocês poderem resolver a questão, porque uma das coisas que vocês estão fazendo aqui é tentar resolver questões, tá? Então, eu vou colocar a questão aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar mais para o ladinho, para livrar del cabeçón, del professor, Bocó. Aí, agora sim, tá? Eu gostaria de pedir para vocês, por favor, se vocês poderiam tentar encontrar ou marcar uma das respostas baseado no que vocês estão vendo aqui nessas opções, tá? Então, eu vou tirar el cabeçón do caminho, né? Acho que agora vocês conseguem ver. Me dá um joinha se você tiver, depois que você marcar uma das opções, por favor. Não precisa me dizer qual a opção, só precisa que você faça um joinha para eu poder prosseguir. Já temos um joinha, ok? Muito bom, muito bom. Então, deixa eu analisar a questão junto com vocês aqui para poder tomar algumas decisões, tá? Então, olha só. Deixa eu só ver se não estou no cabeção, não na frente. Não, não está na frente. Então, vamos lá. Se qualquer coisa emerge do nosso conto, da nossa historinha, ou seja, esse texto é um conto, é uma historinha, né? Ou ele citou alguma coisa ali, né?
é que a matemática é criada pelas pessoas. Beleza, tranquilo, né? E aí vem uma conjunção, tarará, os matemáticos, ou as matemáticas, são humanos e vivem ordinary human lives, vidas humanas comuns, ordinárias, não ordinárias no sentido de sem vergonha, comuns, tá? E a criação da nova matemática é parcialmente um processo social, tá? E quando eu olho para as opções, eu tenho uma vez que, devido a, como, tá? Então, eu já sei que as letras C e D estão fora das opções, porque elas são devido a, ó, criada por pessoas. Devido aos matemáticos serem humanos, então não fica legal. Ou é once, uma vez que, né? Ou é as, uma vez que. Então, a gente vai ficar aqui entre A, B ou E. Então, deixa eu só fazer um cortezinho aqui e um cortezinho aqui para tirar C e D da jogada. Mas para eu avançar nessa conversa e poder ensinar alguma coisa, tá? Deixa eu vir aqui para o meu e-board que eu preparei para vocês, tá? E eu tenho um exercíciozinho bem simplesinho que eu queria fazer com vocês. Deixa eu só tirar esse do caminho, tá? Fiz um exercíciozinho bem bobinho, tá? Eu queria muito que vocês me ajudassem a preencher as lacunas aqui, tá? As opções que vocês terão serão ou as ou once. Por favor, tentem fazer, anotem num papelzinho aí do lado. Nessa lacuna, no começo de cada uma dessas frases, eu coloquei uma lacuna onde ia um once ou as. Me dá um joinha quando você já tiver completado essas 4 lacunas. Não precisa me dizer a resposta, eu só quero que você complete, por favor. E aí eu vou explicar a diferença entre os dois, tá? Ok, obrigado. Lembra, é só as ou once. Às vezes outras conjunções poderiam entrar, talvez, sim, mas nesse exercício só as e once. Muito bem, obrigado. Tá? Eu vou dar as respostas para vocês, tá? Nessa aqui, deixa eu só ajeitar meu mouse. Eu vou colocar once. Ups, sorry. Nessa aqui, ó, eu vou colocar once. Nessa aqui, eu vou colocar as. Nessa aqui, eu vou colocar once. E nessa aqui, eu vou colocar as. Esse é o gabarito das questões de 1 a 4 que eu acabei de fazer com vocês. Eu gostaria de saber se as pessoas presentes concordam ou discordam. Se você concordou com o meu gabarito, me dá um joinha, por favor, na tela. Ou no chat. Se você concordou com o meu gabarito, me dá um joinha, por favor. Estou olhando o chat, estou olhando a tela, ninguém concordou. Opa, peraí, vamos. Ó, alguém concordou comigo, tá? Alguém concordou comigo, mas alguém discordou de mim. Então vamos lá. Qual a diferença entre once e as, tá? As duas falam de duas ações acontecendo, ou duas ações acontecendo, tá? Como assim duas ações, teacher? Ah, ok, tá bom. Mas deixa eu explicar para quem não tá conosco nesse momento, tá? As duas falam sobre duas ações. Uma é terminar e a outra é poder ir. Uma é falar e a outra é ficar em silêncio. Uma é fazer um bolo, a outra é esfriar. Uma é o sol se pôr no passado e a outra é o céu ficar num tom de rosa, tá? Quando eu tenho once, acontece uma ação depois da outra, tá? Quando eu tenho as duas ações acontecem ao mesmo tempo, tá? Então, ó, uma vez que você termine o seu tema, ou seja, primeiro você terminou o tema, aí você pode brincar.
Enquanto ela estava falando, tá? A galera ficou quieta. Então, ao mesmo tempo. Uma vez que você faz o que o bolo está pronto, ou seja, primeiro o bolo fica pronto, deixa ele esfriar. Enquanto o sol se punha, bonita palavra, né? O céu ficava de uma cor de rosa. Ok? Tá? Então vamos para a questão. Saber disso é importante para resolver essa questão, tá? Entre once e as, tá? Então, olha só. Tananã, os matemáticos são humanos? A criação da matemática é um processo social. Não é tempo. Não são duas ações acontecendo uma antes da outra. Não pode ser once para essa questão, tá? Porque não é uma coisa, primeiro eles são humanos e depois a matemática é um processo social. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, já que. Então a gente vai ficar nessa questão, com a letra E de escola, ok? Me dá um joinha se você concordou comigo, por favor. Perdão, melhor. Dúvidas, perguntas ou questões? Não precisa concordar comigo. Dúvidas, perguntas ou questões? Abre o chat, ou abre o microfone caso você tenha dúvidas, senão eu avanço para a próxima questão. Enquanto isso, eu tomo um copo d'água. Vamos lá para o chat. Excelente, muito bom. Seguimos então. Joia. Tá? Então, assim, ó. Por que eu fiz essa questão primeiro? Porque ela é uma questão de lacuna, porque eu queria ensinar para vocês a diferença entre essas coisas. Fico feliz que vocês acertaram e concordaram comigo. Perfeito. Sigo a leitura das questões e não do texto. E chego na questão 9, tá? Vocês devem estar carecas de saber, tá? Mas o Batatinha também. Mas eu explico para vocês. Esta não é a primeira ou a próxima questão que eu vou fazer. Não é. Porque essa questão é uma questão que vai exigir que eu leia o texto, tá? E, de novo, se cada questão vale um ponto, eu vou tentar responder as outras que vão exigir menos energia. Então, eu vou deixar a questão 9 de lado. Você pode até ler a questão 9 se você quiser no dia da prova. Eu não vou fazer isso por uma questão de tempo aqui do nosso encontro, né? Mas eu vou voltar nela no final, porque eu acho que no final eu vou ter lido o suficiente para responder, tá? Aí eu vou para essa outra questão, uma questão de true or false, tá? Filhos, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar alguns instantes, tá? Para vocês lerem a questão de número 10, tá? Não precisa responder, obviamente, mas eu gostaria que vocês lessem só as opções aqui assim, por favor, tá? Me dá um joinha quando você tiver terminado de ler essas 4 opções. Vai lá. All right. Alright, tá? Eu vou contar para vocês o segredo dessa questão. Eu vou mostrar como a pessoa que criou, ou as pessoas que criaram, ou são geniais. Assim, ó, genial, tá? Vamos lá. A matemática, lembra, é pro singular, tá? Embora termine com S, é singular. A matemática não é uma área desconectada da experiência humana. Verdade. Entretanto, o texto não consegue, perdão, oferecer exemplos práticos de como ela, a matemática, contribui para melhorar os aspectos da nossa vida diária. Não sei. Teria que ler o texto para isso. Professor, por que você está me fazendo ler essa questão se a tua filosofia é não ler o texto antes? Vem comigo que eu vou te ajudar. Segunda, a palavra could. Então, essa aqui eu não sei. Question mark, tá? Não sei. Teria que ler o texto. 2. A palavra could na linha 62 poderia ser substituída por must, sem causar mudanças na correção gramatical
ou no sentido original. Eu vou parar aqui, porque esse é o momento da gente falar de verbo modal, tá? Vamos falar um pouquinho de verbo modal, deixa eu vir para cá, tá? Can versus must, tá? Eu sei que vocês conhecem verbo modal, mas deixa eu chamar a atenção para algumas coisas, tá? Frase 1, a frase, eu vou ser muito, muito sucinto aqui. Ah, she can play well, ponto. Esta frase poderia estar correta escrita assim? She must play well. Não precisa me responder, tá? Você responde para você mesmo essa pergunta, tá? Seria a mesma coisa dizer she can play well e she must play well? Bom, a pergunta tem duas coisas importantes, tá? Essa pergunta tem duas coisas importantes. A primeira, nós poderíamos trocar could por must ou can por must sem causar mudanças na gramática. Sim, poderia, tá? Por quê? Porque depois de can, e eu vou substituir por could, tá? Depois de can ou could, os verbos e o resto da oração fica exatamente igual, tá? Então, perfeito. Na primeira parte da pergunta, tá legal. Agora, ou ao sentido original da sentença, aqui não dá. Aqui eu não posso concordar. Por quê? Porque she could play well, could dá a ideia de capacidade, tá? Ela tinha capacidade, ela conseguia, tá? Enquanto must, tá? É obrigação. Tá? Então ela deve jogar bem. Gente, não tem como defender aqui, tá? Ela podia jogar bem, ela sabia jogar bem, ela conseguia jogar bem, e ela deve jogar bem, não são sinônimos. Sim, você pode tirar o could e colocar o must, que a frase fica igual, mas não, você não pode colocar um could no lugar de um must e vice-versa e esperar que o efeito seja o mesmo, tá? Ou seja, o significado seja o mesmo. Ou seja, eu sei que a segunda é falsa. Então, A está fora, D está fora. Você entendeu o que eu estou fazendo nessa questão? Você entendeu o que eu estou fazendo nessa questão? O que eu estou fazendo aqui, desculpa, é tentar eliminar alternativas, né, com pouco esforço, para poder responder melhor as questões, tá? Então aí eu vou para a próxima. A matemática inequivocamente, não tem mais extrema, né? Inequivocamente relaciona-se a um processo social, histórico, lógico e filosófico, né? Não sei, não entendo disso. Mas olha a próxima. O segmento Research on Deep Mathematical Issues should not be rejected or besmirched pode ser refraseado como One should not reject or besmirch research on deep mathematical issue. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar você ler esse pedacinho de novo e tentar me dizer se essa aqui é V ou é. Aliás, não me dizer. Só me dá um joinha quando você estiver pronto para ouvir a explicação, tá? Lê de novo esse trechinho para ti e me diga se essa afirmação é verdadeira ou falsa. E atenção, você não precisa saber o significado dessa palavra, tá? Porque eu sei que você sabe o significado dessa. Como tem um or aqui, né, deve ser um verbo também. Então, vou aguardar o joinha para você me dizer se eu já posso responder a questão, tá? Vai lá. Eu quero saber se a última é V ou F. Só me dá um joinha quando você tiver terminado. Ok, ok. Tá. E eu imagino que vocês marcaram B de Brasil. Imagino, tá? Vou aguardar o joinha de vocês. Me dá um joinha se você marcou B de Brasil, tá? Por que que eu acho que vocês marcaram B de Brasil, tá? Porque vocês leram assim. A pesquisa em matemática profunda, em assuntos matemáticos profundos, não deveria ser rejeitada. Eu vou guardar essa palavra porque eu vou ter que usá-la daqui a pouco numa questão, tá?
Pode ser substituída por alguém não deveria rejeitar ou besmirch a pesquisa em assuntos matemáticos. Perfeito! Excelente! Você percebeu? A gente conseguiu responder uma questão que tem metade dela é de interpretação de texto, porque a gente conseguiu ler dois trechinhos, lembrou de assuntos gramaticais e conseguiu responder. Questão 10, respondido, avançando, tá? Aí, a questão 11 é uma questão típica, clássica, normal. A URGS adora fazer esse tipo de questão, tá? Então a pergunta é: estas palavras sublinhadas aqui, que estão em cada uma dessas linhas, poderiam ser substituídas por esses sinônimos? A pergunta que você tem que fazer é: eu conheço as três opções, tá? Então, por favor, olhe as três opções e espero que você conheça pelo menos duas destas três, tá? Então você vai ler intimately, genuinely e stubbornly, tá? E eu vou torcer muito, muito que você conheça a terceira. Muito, 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 tá? O segundo movimento que você tem que fazer é olhar para as opções e ver se você conhece as opções, tá? Então eu vou te dar alguns segundos para você olhar as opções e me dar um joinha quando você tiver lido as 5 opções. Vai lá. Não precisa responder, tá? Ok. Joia. E imagino que o movimento que você fez. Me dá um joinha, por favor, se você já tiver respondido sem ler o texto, tá? Só para eu sinalizar, só para saber se não vou chover no molhado aqui, tá? Sem ler o texto, você já encontrou a resposta? Me dá um joinha se sim. É muito louco isso, né? É muito louco. Então vamos ajeitar isso aqui de uma maneira mais rápida. Eu imagino que você que me deu o joinha fez o seguinte pensamento. O que eu tô fazendo aqui? Essa palavra aqui significa intimamente, certo? Ó, intimately, intimamente, de perto, de maneira íntima. Isso não significa imperceptivelmente, tá fora. Isso não significa que não pode ser notado de maneira que não pode ser notado. Isso também não significa de maneira que não pode ser notado. Então, joinha, se foi esse o pensamento que você fez, enquanto eu ajeito aqui. Você sabe com quem eu tô falando. Ah, ok. Imagino que. Tá, ok, beleza. Tá. Aí, você foi para essa palavra aqui, ó. Genuinely, né? Genuinamente. Posso traduzir assim? Genuinamente, né? E aí, eu vou dizer que tanto faz. Pode ser sinceramente, quanto de verdade, realmente, para valer, né? Então, na segunda opção do meio, e é por isso que essa questão é uma questão muito bem feita, parabéns de novo para a banca, né? Porque deixou duas ali que poderiam ser. E eu vou para a última. E eu espero que você conheça essa palavra, porque essa palavra só até aqui, ó, stubborn, significa teimoso, teimosa, né? Então, de maneira teimosa, né? E astonishing é incrível, amazing, fantastic, de cair o queixo, né? Por isso a letra B não pode ser, e a gente marca D de Dinamarca nesta questão. Estou na questão número 11, estou aberto a perguntas, dúvidas ou questões. Imaginei que não. Assim, ó, fantástico. De novo, mais uma questão, e não precisei ler o texto, e nesse momento tem um concorrente de vocês perdido naquele texto, enlouquecido naquele texto, perdendo tempo naquele texto. E a gente vai respondendo perguntas, tá? 12 é uma questão grande, né? 13 é a questão que eu quero fazer agora. Pita, por que que você vai fazer a 13 e vai pular a 12? É uma estratégia? Não, é porque o Zoom tá me dizendo que eu tenho 6 minutos e 27 segundos. E eu sei que eu vou conseguir terminar a questão 13 antes do tempo terminar, antes da gente mudar a chamada pro nosso segundo momento, tá? Então, olha só. Se o segmento The Universe fosse substituído
por universes, ou seja, se ele saísse do singular e fosse para o plural, quantas mudanças adicionais, né, seriam necessárias nos parágrafos da linha 12 a 17, tá? Então, vou pegar a questão aqui, ó. Deixa eu só pegar. 12 a 17. Vou pegar o parágrafinho aqui. Vou lá para as linhas 12 e 17. Vamos ver onde é que tá. Ah, porque isso aqui de plural singular, eu sei que vocês conseguem. Pelo amor de Deus, tá louco. Não vai conseguir questão de plural singular? Tá? 12 a 17, maximizando. E cuidado para o cabeção não ficar na frente. Aí, beleza? Tá? Então, aqui, universe. Se eu trocasse essa palavra universe de plural para singular, tá? Qual dessas opções aqui, quantas modificações a gente faria? Me dá um joinha quando você tiver respondido a questão. Saiu do singular, foi para o plural. Que modificações nós faremos? Ok. Ok. Tá. Então vamos lá. Se são universos, né? No lugar de. Deixa eu só. Se são universos, no lugar de is é are. Modificação um, né? No lugar de it's é there. Modificação 2, né? No lugar de does é do. Modificação 3. No lugar de it é they. Modificação 4. Tem 4. Blá, 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 blá. No lugar de it's é there, tá? Então a resposta certa é de Dinamarca. 5 as alterações. Ah, me dá um joinha se você concordou comigo. Concordou comigo? Excelente. Não porque concordou comigo, tá? Ok. Não concordou? Tem perguntas. Entendeu por quê? Quer tirar uma dúvida? Abre o chat ou abre o microfone caso você queira perguntar. Não? Tranks? Tranks? Excelente, excelente.